Olá pessoal! Essa semana eu achei que iria focar no resultado de Petrobras. Era o meu plano, mas a troca de CEO ganhou bastante destaque. Do lado positivo, temos algumas mudanças na China que impulsionaram o minério e aí, obviamente, a gente tem algumas ações aqui que subiram, inclusive a Bolsa subiu aí de forma geral, o Ibovespa. E a ata do Copom, que também trouxe um certo alívio aí para o mercado. Foi muito preocupante o comunicado anterior. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando aqui da China, que ela divulgou um amplo pacote para impulsionar o mercado imobiliário, flexibilizando aí regras hipotecárias e incentivando os governos locais a comprarem casas. Entre essas regras hipotecárias que eles estão flexibilizando, por exemplo, tem a redução da parcela mínima de entrada, né, que para a primeira compra, por exemplo, era de 20%, agora passou para 15%. Se for o segundo imóvel, era um percentual de 35%, passou para 30% ou algo parecido com isso, mas reduziu cerca de 5% aí. O mais importante é a gente entender que isso impulsiona o mercado imobiliário local, né, de uma forma ou de outra, mas mostra uma grande preocupação da China quanto a isso, que acende um alerta aí em relação ao que pode estar acontecendo por lá. E, obviamente, se o mercado imobiliário tiver uma impulsionada lá, a gente tem o minério de ferro subindo, né? Então, é o ponto interessante. A gente teve umas subidas do minério de ferro, impulsionou, e aí, obviamente, a Vale correspondeu com isso. Vamos acompanhar, porque subiu já, a gente tem que ver se vai manter lá em cima, se vai cair, o que vai acontecer, entre outros fatores que a gente olha dentro de uma empresa. Mas, passando aqui para as notícias nacionais, a pesquisa Focus sem grandes alterações, né? Mas como eu falei, né, que imaginava isso na semana passada, a Selic chegou agora nos 9,75. Então deu aquela arredondada que a gente esperava, né, que vai andando aí de 25 em 25 ou 50 em 50, dependendo de como está evoluindo, mas o mais normal é de 25 em 25. E a gente vai acompanhando isso. Mas o principal ponto aí realmente fica para a ata do Copom, que mostrou a grande discussão em relação ao corte aí que a gente teve, que teve aquela divisão dividida, né, que deixou o mercado bastante apreensivo, mas a grande discussão foi em relação a seguir o guidance ou não, e não em relação a cortar 0,50 e 0,25. Então, a ata deixa isso de forma geral clara, que a preocupação daqueles que votaram era da perda de confiança por não seguir o guidance, sendo que ter uma divisão acho que gerou mais perda de confiança do que efetivamente seguir ou não o guidance. E aí o Galipo, inclusive, ele participou de entrevistas essa semana. Nessa entrevista que ele participou, ficou claro aí que ele entendia que podia ser uma redução de 0,25 naquele momento, que poderia ser votado isso, que ele pensou em votar em 0,25, porém ele não queria abrir mão de seguir o guidance. E aí ficou nessa discussão. E aí, como eu disse, né, gerou uma divisão, e como o Galipo pode ser o próximo, né, presidente do Banco Central, pode ser, porque não está definido, tá? Ele está indicado para estar no Banco Central, mas não necessariamente como presidente. A gente vai ter que ver o que vai ser definido pelo governo, e aí só quando o governo anunciar. Mas, de forma geral, acho que ficou mais clara essa situação, deu uma aliviada, e o principal é a gente entender que realmente o ponto de tudo, acho que todo mundo vai concordar, que ter informado um guidance de 0,50 na reunião anterior foi errado, e aí, tanto que eles não estão informando guidance nenhum agora, né? Então, vamos ver como vai acontecer e o que vai acontecer na próxima reunião. Passando aí por Ibovespa, fecha a semana com uma alta de 0,43, né? Como eu disse, a Vale foi um dos responsáveis aí por subir, respondendo à alta do minério, fechando aí 128, 151 pontos. No ano, a queda de 4,50%, né? Então, foi uma semana que melhorou um pouquinho, mas não conseguiu melhorar tanto, até porque Petrobras despencou, né? E vamos falar então de Petrobras, que saiu o resultado dela, que eu queria ter focado só no resultado, mas veio questão do CEO, a gente já vai falar disso, já soltamos vídeo disso, se você não viu, tem lá mais informações sobre quem é a nova CEO, né? Mas Petrobras soltou o lucro líquido, caiu 38% na comparação anual, né? Então primeiro trimestre contra primeiro trimestre, e ficou 16,8% aí abaixo da expectativa de mercado.
O EBITDA ele caiu 17% na comparação anual também, então o outro indicador caiu bastante e ficou 10,4% abaixo da expectativa de mercado também. Vale a gente ressaltar que quando a gente fala expectativa de mercado, é uma delas, tá? Então, eu estou pegando uma das expectativas, porque você tem várias empresas que fazem pesquisas e cada uma dá um percentual diferente. Então, se você pegar do broadcast é uma, se você pegar de outra empresa é outra, as próprias casas de análise, de certa forma, também fazem alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, mas é importante a gente entender que, de forma geral, independente de onde a gente olhou, ficou bem abaixo da expectativa. E vamos falar agora da troca do CEO, né? O Jean Prat está fazendo uma renúncia, vai entrar a Magda Chambriard. A gente fez um vídeo falando quem que é a Magda Chambriard, recomendo ver para conhecer quem que é a nova CEO. Mas o principal ponto é a gente entender que isso está acontecendo e o mercado está enxergando como uma interferência do governo. Existem discussões aí, inclusive, né, jurídicas aí, tem deputados entrando na justiça falando que vai ter que fazer todo o conselho devido às regras que existem. Não vou falar se é certo ou se é errado, vocês podem pesquisar e entender se faz sentido ou não, até porque quando a gente fala de questões jurídicas tem N coisas aí por trás que a gente precisa olhar, mas o fato é que a Magda, ela é do mercado, mas tem alguns pontos aí que assustam, né, e a gente tem que acompanhar e ver como que ela vai atuar. E o grande ponto que fica é quanto que o governo vai efetivamente, né, forçar com essa troca um avanço de investimentos em refinarias e outras situações como interferência no preço de combustível que não ocorreram no mandato do Jean Prats. Vamos aguardar e aí sim a gente vai poder ter um pouco mais de noção a partir do momento que as coisas vão andando, inclusive porque vai sair as projeções, né, da Petrobras, vai ser divulgado provavelmente já com a Magda como presidente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Me contem aqui o que vocês acharam da situação aí da Petrobras, se vocês estão confiantes na empresa ou não, e o motivo também, né, para a gente poder debater um pouquinho sobre isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.